Olá, meus amigos e meus irmãos. Hoje, dia 29 de abril de 2020, nós estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do Eterno e, como sempre, pedindo licença para adentrarmos dentro da sua casa e, juntamente com a sua família, repartirmos o pão. Não aquele pão que comem aos domingos, acompanhado de suco, mas aquele pão vivo que desceu dos céus e que dá vida aos homens através da revelação das coisas espirituais. E no vídeo de hoje, eu quero falar com você que frequenta um templo, uma denominação religiosa chamada de igreja. Eu quero falar com você que ainda está guardando as leis mosaicas. Eu quero falar para você, com você, que acredita que a lei de Moisés vai salvar você. É com você que eu gostaria de falar nesse vídeo. E para não ficarmos só nas minhas palavras, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, o verso 23 até o 28, aonde o apóstolo Paulo falava com os nossos irmãos de Gálatas a respeito da lei e da graça. Porque infelizmente, 90% dos evangélicos, dos protestantes, dos pentecostais, dos crentes, dos católicos, ainda estão debaixo das leis de Moisés. Ainda tentam inutilmente alcançar a salvação observando a lei de Moisés, a lei mosaica. E é sobre isso que Paulo advertiu aos irmãos, aos discípulos de Gálatas, e é isso que nós vamos comentar nesse vídeo. A minha palavra não significa nada. O que significa é a revelação que você pode receber, não através de mim, mas através do trono do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Porque você pode ser pastor, apóstolo, bispo, pode ser o que for, pode ter o estudo que quiser. Se as coisas do Eterno, que são espirituais, não for revelada, você nunca vai entender. Você vai olhar, mas não vai ver. Você vai ouvir, mas não vai compreender. Porque as coisas físicas nós entendemos fisicamente, mas as coisas espirituais nós só discernimos espiritualmente através da revelação que não vem de homem nenhum, mas através da misericórdia do Eterno. Então eu convido você a acompanhar a leitura. Gálatas, capítulo 3, verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Então Paulo diz aqui para os irmãos de Gálatas que antes que chegasse a fé, eles estavam atrofiados, acorrentados, subordinados à lei, que são obras da carne e que não tem nada a ver com as coisas espirituais. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio seria uma ponte ou um intermediário. A lei nos serviu de ponte para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé e não pelas obras da lei. 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados
a ponte ou a lei. Por quê? Porque a fé é a graça e a lei é física, é obediência de mandamentos de Moisés, de mosaico, que para nada teve sentido. 26. Pois todos vós, isso Paulo falando lá para os irmãos de Gálatas, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e não pela lei. 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É isso aqui que eu chamo a sua atenção para que você analise, leia e releia quantas vezes for necessário para que seja revelado para você. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vós revestistes. Aqui não está falando num batismo na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme nós vemos, conforme eu já passei por isso, mas já ficou lá atrás, há 40 anos lá atrás, eu já abandonei essas obras da lei. 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então você vê que naquela época da lei existia divisão entre os judeus e o gentio. Existia essa divisão. A mulher não tinha direito a absolutamente nada. A mulher não tinha direito a absolutamente nada. Era só o homem que tinha. Hoje, pela graça, nós somos um em Cristo Jesus. E nós sendo um, no nosso meio não pode existir diferença. Em nosso meio não pode haver escala conforme há nas coisas físicas. Soldado, cabo, primeiro cabo, segundo cabo, primeiro sargento, segundo sargento, e assim vai indo. No nosso meio não pode existir isso. Nós somos um, somente um. No nosso meio não pode ter pastor, no nosso meio não pode ter apóstolo, não pode ter bispo, não pode ter padre, não pode ter teólogo, não pode ter escatologia, não pode ter mestre, não pode ter dízimo, que é da lei, nós estamos na graça, não pode ter fogueira santa, não pode ter sal grosso, não pode ter oração no monte, não pode ter pão com quisuco. Isso é obra da lei que nós estamos lendo aqui. Hoje nós estamos na graça através da fé, e não por obras físicas. Levar uma pessoa no rio, afundar a pessoa lá e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é físico, a água é físico, o ato batismal é físico, mas nós não estamos mais vivendo a época da lei, nós estamos vivendo a época da fé, da graça. E para encerrar, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 8, que diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Aqui nós vemos mais uma vez o apóstolo Paulo advertindo os irmãos de Colossos, os colossenses, para que tomassem cuidado, para que ninguém viesse os enganar com filosofia, sutileza, conforme tradição. Batismo na água não é uma tradição?
É tradição. Dízimo não é tradição? É. Comer pão com suco de uva não é tradição? É. Orar no monte não é tradição? É. Fogueira santa não é tradição? É. Sacrificar no altar não é tradição? É. Verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Também nele, em Cristo, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestades. Então você vê que nele tudo se encerra, termina tudo nele, porque ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do principado e potestade. E eu já vi alguns cão gulosos dizer que esses principados e potestades são demônios, e não são. São os governos mundiais. E o nosso Messias, o nosso Salvador, o Cristo ressuscitado, ele está acima de qualquer principado e potestade. Ele é o cabeça de tudo, de todos que existe em cima dessa terra. Portanto, que dentro da igreja verdadeira não pode ter pastor, porque o único cabeça é ele, o Cristo ressuscitado, e a igreja é o corpo. A mão não pode tomar o lugar da orelha, a boca não pode tomar o lugar do olho, o pé não pode tomar o lugar do cérebro. Vocês, mercenários, não podem tomar o lugar do Cristo ressuscitado, porque Cristo ressuscitado é só um, e vocês não são. Verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Verso 12. Tendo sido sepultados, presta atenção, meu irmão, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder do Eterno, que o ressuscitou de entre os mortos. Entendeu, meu irmão? O que é a graça, o que é a fé, o que é a revelação? Nós já fomos batizados com ele na morte. Sabe, ali na cruz, quando ele deu o último suspiro, ele disse: Pai, está consumado. Ali nós fomos batizados, nós fomos sepultados com ele, física, lei de batismo em água, de pão com suco de uva, de dízimo, de orar no monte, de sal grosso, de templo, de pastor e todas essas coisas. Nós somos sepultados com ele e ressuscitamos com ele para o reino celestial dele. Isso é a graça, isso é a fé, isso é espiritual. Que o Eterno, Criador dos céus e da terra, da fonte das águas, revele para você esse batismo. Porque muitas vezes as pessoas ainda acreditam que tomando um banho no rio, ele vai ser salvo, quando na verdade nós já fomos batizados e ressuscitados na morte e ressurreição de Cristo. Um abraço a todos e que o Eterno guarde você e toda a sua família.